Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao melhor podcast de casais do mundo, Resenha de Casais. Eu hoje tenho a honra de receber um casal maravilhoso, mas antes de tudo, vou me apresentar, Daniel Paulo Carvalho, host de toda essa bagaça, e também aqui tô com a minha digníssima mulher, Graciele Neto, e host também. Tudo bem, Graciele? Host do host, né? Host do host. É isso. Então, pessoal, eu tô aqui hoje muito feliz, absolutamente feliz, com um casal maravilhoso, Marcela Alonso e João Pedro Couto. Isso, a gente trocou, né? Isso. Trocamos, né, não Daniel? Não tem problema. Então Daniel, vamos falar um pouquinho parece que você dele. é Graciele, né? Não, tá certo. Tá parecendo. Vamos começar assim, ó. Eu vou falar do João e você falar da Marcela, Beleza. Tá bom? Vamos lá. Olha, o João eu conheço há algum tempo, treinador, head coach. Vou ler aqui que é melhor, que eu não me perco, né? Personal trainer, profissional de educação física, treinador de alta performance, especialista em LPO, levantamento de peso olímpico, head coach Hungry 19. Caraca, mandar pelo inglês. Né? Ainda mandei o inglês, João. Ainda bem que ele apresentou o João, se fosse eu. E contigo. E aqui com a belíssima, linda, forte Marcela Alonso. Marcela, vou ler seu currículo. Que currículo, hein, mulher? Profissional de educação física, personal trainer, especialista em mobilidade e recuperação de lesão. Meu marido sabe muito bem disso, né? Eu já fui. Já foi. Já fui e atleta de CrossFit, onde nós conhecemos aí na boxe. Sejam muitíssimo bem-vindos, Marcela e João. Cara, que prazer enorme estar aqui com vocês. Tá sendo uma honra, É nossa, a gente ficou muito feliz de receber o convite de vocês, muito gratos, na verdade, de receber o convite de vocês. Estamos animados pra caramba pra sair. Uhul! Amei! Amando. E aí, você, amor? João, fala contigo. Não, agradecer o convite também, dizer que essa situação aqui deixou a gente feliz, porque a gente, como casal, a gente pensa muito nas nossas atitudes e reflete bastante sobre quem nós somos. E falar sobre isso vai deixar a gente, com certeza, com um coração completo. Genuíno, muito bom. Então, legal. Hoje eu quero aqui apresentar o nosso tema. O nosso tema é relacionado à autoconfiança, que é algo que a gente estabelece, que a gente observa todos os dias nas pessoas. E observando bem a Marcela e o João, é algo que no dia a dia eles lidam com pessoas, com atletas, seja amadores ou profissionais, e que na verdade ali talvez muitas das pessoas elas creem que elas não tenham capacidade para desenvolver algo e de repente sabe que precisa de alguém ali para acender a centelha, para exatamente incendiar tudo. Eu queria, na verdade, antes de tudo isso, falar da confiança, lógico, da autoconfiança, e perguntar muito genuinamente como casal, como é que tudo começou? E aí a gente sai um pouco dessa seara da educação física e fala desse encontro de vocês dois, que lógico, provavelmente aconteceu vinculado à educação física. Foi. Conta um pouco mais. Não tinha como ser fora disso. A gente se conheceu na academia, né? Em 2015. Eu era aluna lá na Vitória e ele era professor. Estagiário. E a gente se conheceu lá. E assim, depois eu trabalhei na recepção, aí no mesmo horário que ele dava aula, mas não passava disso, assim, a gente era conhecido, né? Sim. Podemos dizer que não tínhamos um relacionamento próximo ou íntimo, mas éramos amigos, a gente chegou a viajar juntos, mesmo grupo de amigos. Eram outros momentos, inclusive, de relação, né? A Marcela namorava. E o cara também era lá da boxe, zero problema em relação a isso, tanto antes quanto depois. Mas era um momento diferente mesmo. Eu estava vivendo uma parte da minha vida e ela já estava em outro momento sobre relacionamento. Mas a gente se conhecia porque trabalhávamos no mesmo ambiente até ela decidir que ela terminou uma faculdade e foi para educação física. E aí que a gente começou a ficar um pouco mais próximo, mas ainda assim porque talvez tinha mais assunto, né? Relacionado à educação física e tal. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi em 2015 que a gente se conheceu, 2016 que eu entrei na faculdade. 16, isso. Aí em 2017 eu fiquei solteira. Ele eu não sei. Porque como eu ficava mais na freguesia e ele mais no Rio 2, a gente não tinha tanto contato. Então, só que aí começou a rolar umas conversas na internet, Instagram, aí comenta aqui. Aí faz
Começou a rolar, não. Eu comecei a mandar. Não começou a rolar, não. Eu mandava sozinho. É aquela admiração recíproca. Exatamente. Que não era, não era recíproca, não. Era a minha admiração por ela. Já tinha começado. É isso. Mas você começou a se vender, né? Lógico, eu tava solteiro a vida inteira, mais ou menos, e aí não tava ali, né, fazendo nada. Já mandava uma mensagem pra ver qual era, mas a recepção não era muito boa, não. E quando que foi, assim, aquele clique, sabe? Quem teve o clique primeiro, tipo... João. Quando que teve o clique? Essa mulher é a mulher da minha vida. Cara, assim, eu acredito muito que as palavras têm poder. E tem vários episódios na minha vida que comprovam isso. E tem uns que são mais engraçados que os outros. Mas esse foi engraçado porque eu dava aula com um professor, inclusive mandar um beijo pra ele, Alan Jonas, tá morando lá na Austrália. É um grande amigo de profissão, maravilhoso. E um dia a gente estava dando aula na Araguaia, que era o meu final ali de ciclo da Araguaia, depois eu fiquei direto no Rio 2, e a Marcela estava escrevendo no quadro. Só que a Marcela sempre teve uma atitude diferente de todo mundo com relação ao trabalho. E trabalho é uma coisa da minha vida que eu admiro bastante, entendeu? Para mim, quem trabalha muito, corre muito atrás, tem muito meu respeito. Eu tenho muito essa crença assim, de vida. Quem corre de trabalho, pra mim, não gosto. E quem é trabalhador, ganha muito meu respeito. E a Marcela, tipo assim, tinha uma atitude completamente diferente. E aí, brincando com a Alain, uma vez eu falei... Ela tava escrevendo no quadro Araguaia. Isso não é mentira, ele pode confirmar. Um dia ele vai assistir isso, ele vai confirmar. Eu olhei e falei assim, essa garota vai ser minha namorada. Falei. Aí ele, pô, maneiro, sei o quê. Mas tipo, era bem antes, foi muito tempo antes. E aí... Mas ainda assim, continuei assim... Muito low profile, assim, mandava uma coisa ou outra... Por isso que eu digo que até em relação à atitude de juntar a gente, não foi muito minha. Porque eu já estava ali meio disponível. Ela que acabou aceitando, né? Foi sua, porque você que mandou uma mensagem, assim, bem clara. Tipo assim, isso era 2017. Ele falou, cara, eu nunca te vejo com ninguém. E, pô, eu te admiro muito, acho que você é uma mulher muito maneira. E queria saber se a gente pode sair. Não sei, não lembro exatamente o conteúdo, mas era assim. Aí eu falei, cara, pô... Não quero me envolver com ninguém da academia, já aconteceu outras coisas e tal, não quero. Aí passou, só que aí você mandou em outras ocasiões, entendeu? Mas umas 2 vezes, assim. Até que teve um dia que depois ele me disse isso, né? Ele falou assim, cara, essa vez ia ser a última vez, porque ele já tinha mandado umas 2 vezes e eu falei que não queria, umas 2 ou 3 vezes. Aí ele, cara, essa vez vai ser a última vez. Foi um dia que quando ele mandou, e aí, cara, eu não sei porquê, assim, eu tava aí sozinha em casa. Não sei como é que eu tava me sentindo. Era um momento também, assim, da vida que muitas coisas tinham acontecido em relação ao relacionamento. O ano de 2017 foi um ano pesado, assim, pra mim, pessoalmente. E depois, conversando, né, eu descobri que pra ele também havia sido. Com relacionamentos também? Eu tive um quase relacionamento antes da Marcela que não deu muito certo. E eu estava namorando até 2016. Foi quando terminei. Então, 2017 foi um ano que eu fiquei sozinha. Cara, foi muito bom pra eu ter esse momento meu. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito desiludida, entendeu? Com essa parte de se relacionar com outras pessoas. E aí, foi um momento que eu falei assim, cara, no dia que ele me mandou essa mensagem, eu falei, pô, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu tô me privando de viver, talvez, um negócio muito legal com uma pessoa que fez tudo do jeito certo, assim, mandou mensagem de um jeito legal... Falou de um jeito sincero, honesto. Eu tô me privando de viver um negócio por causa de uma parada que eu vivi antes. Quer saber? Vou ver qual é. A mensagem era assim... Marcela, vai rolar uma janta. A gente vai assar uma carne aqui no meu pai. Vai estar o Rick, a Ju, que eram amigos nossos. Minha irmã vai estar aqui. Quer vir? Aí eu olhei assim... Aí eu... Cara, quer saber? Aí eu botei, vamos. Aí ele, tá... Só se joga. Eu só botei isso, vamos, ponto. Aí ele, passo aí em 20, tipo assim. E aí foi naquele dia, assim, que a gente conversou e depois daquele dia a gente não se desgrudou mais. É isso. E engraçado que a Marcela falou, né, como foi. E com o Dani, eu e o Dani, nós estamos casados há 20 anos, mas a gente já tem um relacionamento há 27 anos. E é exatamente isso que eu percebo. Quando a gente se joga, o Daniel fala uma frase que pra mim é incrível. Quem não morre não vê Deus.
E é louco quando você vê pessoas assim, sabe? Como vocês, com essa clareza, sabe? Do que, poxa, peraí, o que a Marcela falou, o que eu tô perdendo? O que eu vou perder em aceitar um convite de um cara que eu admiro? Eu admiro e vou aceitar. Essa trava, eu acho que vai muito do experimento, daquilo que você passou de trauma e que você talvez precise ter a crença nas pessoas, naquilo que pode te proporcionar no novo em si. A gente consegue observar bem claro, todo mundo que termina um relacionamento, primeiro vem para a introspecção, fica quietinho, quer ficar no canto, quer se reconstruir por algo. E talvez eu acho que tudo tem seu tempo. Tudo tem um tempo de cura, maturação. E nenhum de nós aqui é diferente nesse sentido. Nenhum de nós. E eu queria falar mais uma coisa de vocês também. O que ficou muito claro o que gerou esse convite, na verdade, assim, a gente sempre viu vocês. Eu sou CrossFit também, lá da Vitória. Aliás, a Vitória era para estar aqui, já fazendo até o meu merchan, né? Assim, a gente observa. Eu vi muita sinergia de vocês na questão do trabalho em si, do relacionamento, da comunicação, daquilo que vocês, na verdade, sempre passaram para os alunos. A Marcela, cara, como profissional, eu sou suspeito, muito em razão da dedicação que ela tem, de olhar ali no detalhe se a pessoa está desenvolvendo algo certo ou não. O João, observador de longe, principalmente muito no LPO. Vai olhando de forma global, chega, corrige. Então, isso talvez tenha sido aquele casamento também da relação de vocês. Bem, algo que começou no profissional, de admiração de um olhando o outro, e se transforma num relacionamento que, na verdade, chega a quatro paredes. Então, o que na verdade, de uma coisa que é o profissional, teve semelhança lá para o relacionamento de vocês dentro de casa? O que vocês trazem disso? Olha, tem uma semelhança ou tem algo que seja similar, de algo que a gente trabalhe juntos e que, na verdade, na nossa casa funciona bem? Queria que vocês falassem sobre isso. É muito parecido. Em milhões. E assisti basicamente todos os aspectos. Assim, 90% das coisas que a gente vive, a gente tem compatibilidade. Eu digo que nosso relacionamento é muito fácil. Parece sacanagem com os relacionamentos que são difíceis, mas não é, não. A gente tem uma tranquilidade absurda em lidar com as questões internas e externas entre nós dois, no caso, porque a nossa vida ela é praticamente igual. A gente trabalha com a mesma coisa, eu trabalho na mesma academia que ela fica a maioria do tempo, e o nosso ofício é o mesmo. E as atitudes para melhorar também são as mesmas. Então, assim, as nossas ambições, os nossos pensamentos, a nossa forma de enxergar a vida, quanto ao trabalho homem e mulher, é muito alinhado. Então fica um pouco mais fácil. Eu sinto até que, assim, tem vezes que eu vejo os casais passando por um monte de problema e eu sinto muito por questões mundanas, assim, questões bobas da vida, que pessoas, grandes casais que se dão bem, acabam tendo problemas sérios. Justamente porque não tem essa compatibilidade até do trabalho. Às vezes o trabalho do outro te estressa, ou é uma coisa que você não gosta tanto, você fica um pouco inseguro, alguma coisa do tipo. Só que o nosso trabalho não, cara. A gente vive fazendo as mesmas coisas e a gente quer a mesma coisa da vida. Eu poderia fazer, se você falar assim, o que a Marcela quer da vida? Eu vou falar porque provavelmente é a mesma coisa que eu quero da minha vida. A gente tem a vida muito coesa, né? É muito junto. E assim... Agora, até independente do trabalho, né? Porque você, às vezes, ter o mesmo trabalho não é uma regra. Talvez isso pra gente seja um plus, assim, algo que facilite ainda mais. Mas ainda que fosse diferente, acho que nas coisas mais internas mesmo, como a gente enxerga a vida, o óculos que a gente usa pra enxergar a vida é muito parecido. A gente, tipo assim, óbvio que eu tenho os meus gostos, ele tem os gostos dele, ele gosta de jogar, eu gosto de ler, de ver filme. Só que, tipo assim, ambos gostamos de ter esse momento individual. Ambos gostamos de preservar o nosso eu próprio e também gostamos de estar juntos. Ambos queremos estar juntos a vida toda. Então, assim, a gente, no que é muito importante, no que é macro, a gente é muito parecido. E a gente tem uma habilidade que a gente desenvolveu, na verdade, né? Nós não éramos assim quando começamos. Mas a gente se preocupou em desenvolver a habilidade de conhecer verdadeiramente o outro e entender o outro, entendeu? Para que... quando as diferenças ficassem maiores, a gente conseguisse se alinhar
dentro daquilo que é o macro, que é o mais importante, né? Ainda que haja diferença. É a capacidade de resolver pequenos problemas. Isso. São essas diferenças que vão chegando no dia a dia, mas se você tem habilidades e tem ciência para resolver, bem, coloca o problema e isso não pode ser um pendão na vida de ninguém. Você tem que ter ali a habilidade, fala assim, não, é problema? Eu gosto, vamos resolver. Exatamente. Porque viver com aquilo, com uma bigorna, com peso nas costas, é muito ruim. O nosso primeiro ano, talvez tenha sido, eu vou botar entre muitas aspas, porque eu não diria que a gente teve nada complicado no nosso relacionamento. Até hoje nem teremos. Mas o nosso primeiro ano talvez tenha sido o ano de mais atrito, assim. Que a gente tava realmente... Adaptação. Acomodação. Tava se ajustando. Mas assim, eu percebo que a gente tomou atitudes legais para que isso acontecesse de forma fluida e a gente chegasse num ponto em comum ali e caminhasse. Então, assim, a gente leu muito, assim, livros de autoconhecimento, de relacionamento interpessoal. A gente gosta muito de falar desse assunto. Inclusive, ter sido convidado para cá é algo que a gente ficou, assim, muito grato, porque relacionamento interpessoal é um negócio que a gente gosta muito de falar. Então, olha aqui, ó. Olha como você fica até de aprendizado para todos que estão nos assistindo. É exatamente o que você falou, Marcela. Vocês dois falaram, né? Disseram sobre... a maioria das coisas que vocês gostam e fazem se combina, né? Esse ditado de que os opostos se atraem, isso dá um trabalho, gente. Dá muito Eu não concordo com essa frase, é bom deixar... Dá muito trabalho. Isso dá Já muito que as trabalho. pessoas vão assistir isso, vai espalhar a minha palavra. Eu não acho que os opostos se atraem de jeito nenhum. Já fica aí de aprendizado para vocês que estão nos assistindo, que isso dá um trabalho. Cara, você porque o relacionamento é uma construção diária. Uhum. E quando você encontra tudo bem que, assim, são bilhões de pessoas, né? É claro, eu falo que o Daniel, nós somos muito parecidos em muitos aspectos. Diferentes em muitos aspectos. E diferentes em muitos, mas essas diferenças acabam, assim, nos completando. Exemplo, a gente vou dar um exemplo. Coisa. A caixa do nada. Eu amo a caixa do nada de vez em quando. Esses são os homens. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Homem. Eu falo, eu tô aqui, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora eu não posso. Mas você não tá fazendo nada. Eu tô na caixa do nada. Homens. Então, isso eu acho muito bacana. Você, quando conhece uma pessoa que parece com você mesmo e tá ali, sabe? E imagina você se relacionar com uma pessoa que, cara, você quer uma coisa, quer para um lado, ela quer para outro. Vocês não têm a comunicação já é falha. Não, você acaba não tendo clareza, não tendo o mesmo foco, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. É muito mais difícil, que o nível de inteligência emocional para lidar com um relacionamento assim tem que ser muito grande. Não é que seja impossível. Por exemplo, tem relacionamento de a pessoa trabalha com plantão noturno e outra pessoa não. Então, assim, complica. Mas, se você tiver um bom nível de inteligência emocional, você consegue lidar com essas questões, falando da questão do trabalho. Agora, questões muito grandes, por exemplo, quero ter filho, não quero ter filho. Cara, no namoro, tá namorando, já vê. Cara, já tá namorando, já vê. Eu sou de uma religião e não abro mão, eu sou de outra religião, não abro mão. No namoro, cara, gente, não vai dar. Evita. E eu falo muito isso. Sim. E as coisas... Porque você não pode começar um relacionamento achando que você vai mudar a outra pessoa, entendeu? Não muda, cara. Não muda. Vai haver um caminho ali a galera elas vão se juntar um pouco, mas mudar da água pro vinho não vai acontecer. Exatamente. Bem complexo. Mudar, meu velho pai lá, 84 eu acho, não sei. E de tanto dar murro em ponta de faca, a gente acaba se adaptando e entendendo a história de cada um. Então, por falar nisso, uma coisa que marcou também muito esse nosso bate-papo, é essa preservação que o João até sempre falou comigo mais de uma vez, da individualidade. Eu falei da caixa do nada até brincando, mas de fato, assim, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, num determinado momento do dia, da vida, seja para desopilar a cabeça, a gente precisa tá desconectado de telefone, de computador, de tudo. A gente, por exemplo, tem a questão do surf que ajuda muito essa desconexão. Mas queria que você falasse um pouco dessa parte de individualidade, como você lida, como a Marcela lida com isso com você. Cara, quando a gente começou... Eu sou um cara que eu passei o maior tempo da minha vida solteiro. Eu tenho 32 anos e comecei basicamente há 5 anos com a Marcela. Antes disso, eu tive 2 relacionamentos
que duraram menos de 2 anos. Então, vamos botar aí que não gastei nem... Contando com a Marcela, de 32 anos, eu fiquei em um relacionamento 7, sendo que com ela 5. E eu aprendi muito durante a minha vida a lidar comigo mesmo. Porque ser solteiro é muito maneiro, mas você também lida com a solidão de ser solteiro. E se você não é bem resolvido consigo, você traz um monte de problema pro teu próprio relacionamento futuro, quer que seja. E eu sempre fui muito cuidadoso em preservar quem eu era, em cultivar quem eu era e saber para onde eu estava indo, cuidar da minha imagem para mim mesmo. O que eu sou? Quem sou eu? O que eu sou para mim? Os meus valores. Porque tem gente que não gosta de quem ela é, por coisas que fez na vida ou alguma coisa do tipo. Tem gente que leva muitos arrependimentos, enfim. São muitas coisas, mas eu sempre digo que, cara, eu preciso ser completo sozinho. Eu não posso botar a responsabilidade nela para que eu seja feliz. Isso vai dar errado, porque, tipo assim, primeiro que eu vou sobrecarregar ela, e é uma responsabilidade que não é dela. Sermos felizes é uma responsabilidade nossa. Do indivíduo. Nossa. Porque nossos motivos estão dentro da gente. Eu tenho 1000 motivos para ser feliz, ela deve conhecer 20. Tem outros 980. Então, o responsável pela minha felicidade, pela completude do meu ser humano, João Pedro, sou eu mesmo. E a Marcela vem para coroar isso tudo. E eu tô aqui para coroar o ser humano dela. A gente vai fazer o estouro, a gente vai fazer o derrame, o a mais. A gente não vai botar a culpa ou a responsabilidade, culpa se for coisa ruim, ou a responsabilidade se for coisa boa, no outro. Isso não existe. Porque isso vai dar errado. Porque alguém vai ficar sobrecarregado e ela não tem como uma pessoa que não vive dentro do meu cérebro saber o que me deixa mais feliz na vida. Então, tipo, ela me faz feliz com todas as opções que ela tem me dar felicidade. A Marcela é 100/100 no que ela pode me deixar feliz, mas eu não sou só isso. E eu espero que ela também não seja. Então, tipo, no 100/100 eu quero ser 100/100 pra ela. Mas ainda tem 1000/1000, que é ela com ela mesma. Então, como é que eu vou completar com o meu 100 uma coisa que chega em 1000? Ela precisa ser feliz sozinha. E aí estarei junto com ela para ela ser, meu irmão, a maravilha do mundo. Imagina essa junção, né? Dessas felicidades, né? É isso. Porque a motivação vem de dentro, né, gente? É isso. É de dentro. A motivação não espera de fora, alguém de fora, ou um objeto de fora, uma pessoa de fora te motivar a amar, a fazer algo. Perfeito. Imagina, se alguém não tem o tino de ser feliz, a gana de ser feliz, você pode botar quem quiser do lado que não vai dar felicidade. Exatamente. Pode ser bonito, pesado, com dinheiro, sem dinheiro, sei lá o quê, do jeito que tu mais preferir, mas não vai dar certo, sacou? Porque você precisa por dentro ser genuíno e sincero com você mesmo e criar o seu 1000/1000 para buscar cultivando todos os dias, né, cara? É isso. Se eu posso ser feliz 1000, eu sou 1100, porque a Marcela contribui com 100 e eu trago meus próprios 1000. Talvez não seja 1000, mas estou ali com um bom aproveitamento, cuidando de mim mesmo. E é assim que eu espero que ela faça. Eu sei que ela faz. E aí junto a gente vai buscar o acima de 1000. Muito bom. Muito bom. E você, Marcelo? Alinhadíssima. A gente tem muito esse é um pilar das nossas vidas, né? A crença na autorresponsabilidade. E a gente traz isso pro nosso relacionamento, pro nosso trabalho, pro nosso dia a dia, pro nosso relacionamento. Então, assim, é tudo sobre nós, sabe? Na vida, qualquer coisa, relacionamento, profissão, é sobre você mesmo, as conquistas o que você quer pra sua vida, o que você quer conquistar, os seus objetivos. E a gente traz isso pro nosso relacionamento juntos. A gente acredita que somos indivíduos únicos e que a gente não pode depositar no outro a responsabilidade por nada. E talvez seja por isso que acontecem muitos problemas, entendeu? Essa expectativa que você coloca em cima da outra pessoa, que essa pessoa tem que te fazer feliz, essa pessoa tem que te agradar o tempo todo. Ah, mas eu queria que ele fulano falasse isso, eu queria que fulano fizesse isso. Cara, mas vem cá, o que você tá fazendo pra construir aquilo que você quer no seu relacionamento? Ah, eu queria que fulano me desse carinho. Você dá carinho? E se ele não gosta de carinho ou ela não gosta de carinho, você dá o que essa pessoa gosta? Você já falou o que você gosta? Então, assim, criar ali as dinâmicas e essa linha de comunicação, né, cara? Para que as coisas aconteçam de modo que você assuma a responsabilidade daquilo que você quer e daquilo que te faz bem. E que isso assim, tem que independer da outra pessoa. Isso te dá leveza, né? Até para você viver junto. E liberdade de você ser você mesmo e de você ser pleno, entendeu? Eu preciso ser pleno em mim, porque, cara, se eu não estiver bem comigo mesma,
eu não vou ficar bem com nenhuma pessoa. Não vai ser o João, não. Poderia ser qualquer outra pessoa. Poderia ser uma pessoa muito bonita, amor, que a gente acha. Fala aí, pô. Brad Pitt. Pronto. Brad Pitt realmente é muito bonito. Mas não é o João, né? Vocês trabalham com alta performance, né? Você já tá no profissional de vocês trabalham muito com alta performance. E isso ajudou muito no relacionamento, não ajudou? Assim, acho que a alta performance, tirando a alta performance física, né? A alta performance em qualquer coisa ajuda, transborda para outras áreas da vida. A gente quer performar bem no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa casa, quando a gente tiver filho, a gente quer ser alta performance em tudo. A gente quer ser alta performance, mas na hora de dormir a gente tem crise de ansiedade também. Também, isso acontece. Porque acaba que o leque fica vasto e cara, alta talvez... performance é a premissa de que você precisa render muito bem em tudo. Sim. Aliás, que você quer, não que você precise, mas você quer. E isso leva consigo isso leva consigo uma responsabilidade sobre talvez o não rendimento que você achava que você ia ter em alguma coisa. E aí você já começa talvez a falar, eu não estou chegando onde eu queria, eu ainda não estou onde eu queria, ou as coisas não estão acontecendo do meu jeito. Só que quando você busca muito isso acaba te batendo um pouco, assim, te bate direto na hora você vai dormir e começa ali a pensar, mês assim, mês assado, meus atletas isso, meus atletas aquilo. E às vezes não vai acontecer nada disso. Só que então, a gente quer muita coisa da vida, entendeu, Dani? Eu acredito muito no movimento. Quando você se coloca em movimento, lógico, a gente tem 1000 coisas no nosso dia. Nós temos a Manu, temos a nossa rotina, mas quando a gente se coloca em movimento, entendendo o seguinte, eu hoje tenho aprendido muito sobre agenda, que parece que não, mas é algo fundamental para você levar as tuas coisas de forma mais leve. A agenda é para te pressionar? Não, cara, é para você coordenar aquilo que realmente você precisa fazer no teu dia. E eu vou elegendo aquilo que é mais importante. E tenho aprendido também o seguinte, não dá para você ter um planejamento de um mês. Cara, eu vou planejar ali o dia de amanhã, aí no dia seguinte eu planejo o dia de amanhã, eu tenho vivido um dia de cada vez, planejando o dia seguinte, e elejo ali, dentre o dia, umas 5 atividades, daquilo que eu realmente preciso dar prioridade. Se eu resolvo 3, falando de alta performance, dá quanto? Dá um pouco menos de 70%. Mais ou menos. Então, já me dá um grau de felicidade, porque eu resolvi 3 de 5. Cara, mas você não foi 100%. Se a gente se exigir todos os dias esse 100%, cara, aí não dá certo, aí gera essa ansiedade. Mas a gente tem que se exigir. A gente é difícil, é uma balança complicada. A família às vezes fica assim, cara, calma, tá tudo bem. A gente sabe que tá tudo bem, só que assim, eu não vou ser a pessoa que vou me puxar pra baixo, cara. Eu vou me puxar pra cima, e a mesma coisa pra ele. Eu vou me puxar pra cima e eu vou puxar ele junto. E acho que a gente dá muito certo também por isso, que a gente se puxa. Vocês não fortalecem a fraqueza que cada ser humano tem. Nós temos a nossa fraqueza. E vocês não ficam fortalecendo a fraqueza eu vou de vocês. Você sabe coisa. que quando chega no seu limite ainda tem aí 70%, 30%, tem isso, né? Isso. Quando você acha que não tá dando mais, pode puxar mais um pouco. A gente vai se puxar um pouquinho mais, porque eu acho que, de um modo geral, a gente se afaga muito às vezes, entendeu? O atleta sabe disso, né? E é isso que eu queria falar, meu, desculpa te interromper. E já interrompendo, Daniel Paulo. Assim, a Marcela, cara, compete. O João, acho que já competiu. Hoje eu só trabalho hoje ele tá como coach direto. E eu queria, na verdade, que eles falassem muito dos resultados dele como atletas, como coaches, na projeção que eles fizeram nos alunos, nas outras pessoas que estão ali sob o comando deles nesse sentido. Eu lembro da Marcela, várias competições, eu olhava assim, olha, essa menina voa. E realmente a gente vai se espelhando naquilo que é muito bom. E eu sempre observei muito isso em vocês dois. Eu e o João nos bate-papos de surf, ele, se não me engano, 8 vezes pro Peru, né? 8 pro Peru. Eu fui 2 ainda. Tem que chegar mais vezes ainda. Aliás, e ano que vem de novo. A gente tem algumas semelhanças nesse sentido. Assim, eu comecei a fazer jiu-jitsu agora, no início desse ano. João já fui campeão brasileiro de jiu-jitsu. Olha que loucura. Nossa. E eu comecei agora. Imagina o seguinte, né, cara? Começando, sentindo dor, mas obedecendo ali o que a gente precisa obedecer. Queria que vocês falassem um pouco
desse processo, da parte em que vocês ainda estavam lá amadores, a Marcela principalmente, começando. Como é que foi esse período de evolução? Essa transformação, essa né? transformação, assim, de algo, de esporte que você descobriu, daquilo que você queria fazer como profissional de educação física. Cara, eu vou fazer isso aqui. Como é que instalou essa Cara, questão? eu nunca pratiquei um esporte por tanto tempo como foi o CrossFit, assim. Durante a minha vida eu fiz natação, fiz balé, tal. Mas, assim, nunca fiquei muito tempo em muita coisa. E o CrossFit foi a primeira coisa, assim, primeiro exercício físico, a modalidade em que eu me encontrei mesmo. E eu descobri um negócio que eu sou boa, entendeu? A sensação foi isso. Cara, eu sou boa nisso aqui, então vou dar atenção nisso. E até trazendo pro tema da autoconfiança, cara, o CrossFit, o exercício físico de modo geral, mas eu vou puxar pro CrossFit porque é onde eu cresci, né? Cara, o que desenvolveu em mim de autoconfiança, de saber que eu era capaz, de conexão mente e corpo, sabe? Foi, assim, estrondoso. E no esporte, eu tive a oportunidade, tenho ainda, né, de continuar fazendo isso, né, de continuar competindo. Já tive algumas conquistas muito legais. No ano passado, eu fiquei em 3º lugar no TCB, que é o Campeonato Brasileiro, na categoria individual. Eu estive junto do primeiro time que foi pro Mundial de CrossFit da IF3, lá na Suécia. Segundo lugar de time. Já fiquei em 2º lugar de time no TCB também, em 2018. Esse ano a gente foi 4º lugar. Estive presente em todas as edições dos sancionados do CrossFit Games aqui no Brasil, em time individual também. Muita disciplina, né, gente? Muita disciplina. Cara, o esporte ensina muito, né? O esporte ensina muito. E eu lembro que eu ia pra boxe e via, assim, seu foco, sua dedicação e dor, né? O profissional tá ali fazendo, tendo disciplina, constância, mesmo na dor. Isso é incrível. E casa muito com o que a gente estava falando de você superar os próprios limites, né, para a vida de modo geral. O esporte ensina um pouco isso. Você vê que, cara, você consegue ir um pouquinho mais. Você exige um pouquinho mais de si mesmo, que, cara, você tem um pouquinho mais pra dar, entendeu? Você se torna um ser humano diferenciado. Quando você chega nesse nível de exercício, você se dedicar no exercício, você se torna uma pessoa diferenciada. Passa a fazer parte de você, né? Exatamente. Passa a fazer parte do teu cotidiano. Eu, por exemplo, eu treino de manhã. O dia que eu não vou de manhã, que eu migro pra noite, dá um bug na cabeça, porque eu não consigo dormir. O dia muda. Então, é como se aquilo não fizesse parte de mim, você não treinar. Então, é muito bom, é bom demais, porque te dá um gás pro dia todo, você passa a ter mais disposição, você passa a ter menos estresse, porque você libera lá. E o resultado a gente vê no dia a dia, né? A galera tá me dando 36, tá com 36. Eu falei, pô, legal, obrigado. É isso. Eu achei que era 32. Tá vendo, João? Mas isso de vocês, isso é bom pro relacionamento de vocês ou acaba complicando? Até que ponto isso atrapalha? Na verdade, isso é uma exigência lá em casa. Treinar. E papai? Mas assim, porque assim, ela como... Eu já fui atleta. Não ser atleta, ela treinar, que eu quero dizer. Sim. Na minha época do jiu-jitsu, a gente não estava junto, eu era atleta de jiu-jitsu e era uma vida completamente diferente. Eu treinava coisas que eu não conhecia, porque eu era de outra faculdade, eu quase me formei em ADM, nessa época eu era de ADM, e quando fui campeão brasileiro eu tinha acabado de trocar de faculdade. Mas hoje, o meu ofício dessa parte de alta performance é como treinador. Eu tenho um grupo de atletas que eu cuido com muito carinho desde 2019, por isso que é Hungry 19, que eu falo no pobretão mesmo, Hungry 19. Mas eu acho que a gente até nisso se combina, porque eu, enquanto treinador, consigo perceber e ajudar e ceder o que for preciso para ela que lida com uma vida de atleta. A gente não é atleta junto. Eu sou treinador. Ela é atleta. E quando não treina comigo, mas eu dou todo o apoio, inclusive treina com o Beto, que meu irmão é um dos meus ídolos aí. E eu digo, sempre que ela precisa de alguma coisa, eu tô sempre solidário a entender o caminho dela. Então, assim, não tem problema. Porque, tipo, tem vezes que casal, um é fisiculturista, o outro não é. Cara, tem vezes que o cara só vai poder comer inhame e batata doce e ovo, sei lá o quê. E se não é o nosso caso, ela não faz dieta tanto assim. Mas, tipo, se ela precisar comer alguma coisa e ela falar, cara, não quero que você coma nada diferente porque
vai me incomodar. Cara, eu tô solidário a isso, porque eu, enquanto treinador, quero que ela vá bem como atleta, entendeu? Também é uma missão minha, ver que ela vai bem. E a gente se completa em relação a isso, mas é basicamente isso, porque ela sendo atleta tem a rotina dela, de algumas coisas, às vezes eu dou uma puxada, falo, pô, e aí? Fez o quê? Fez o que você precisa fazer? Ah, fiz uma coisa assim, uma coisa assada. Não, mas o melhor não era esse. Então vamos fazer o melhor. O que você pode fazer para melhorar? Como no relacionamento, no trabalho, em tudo, a gente também mantém essa dinâmica. Imunidade, né, Daniel? Também em relação ao sono, né? Ele pega muito no meu pé em relação ao sono. Porque, assim, é aquilo, a questão da gente querer fazer muitas coisas, querer muito da vida. Eu sou muito assim, eu quero fazer tudo. Eu sempre tive esse lado, assim. Eu não sou assim, não, Marcelo. Vocês muito tranquila. Vocês se dão muito pequenas... tranquila, né, Daniel? Tranquilíssima. Muito. E aí, tipo assim, às vezes eu vou dormir menos, vou acordar mais cedo, vou acordar 4h30, porque eu quero ler, eu quero meditar, eu quero fazer tudo antes. 3 da manhã. Imagina. E aí ele fala assim, cara, você tem que dormir. Você tá ficando assim porque você não tá dormindo. Você tem que dormir. Eu falo, vou acordar 4 horas pra ler. Tem um hormônio do semana sono, seguinte ela tá resfriada. Tem um hormônio que cresce quando você tá dormindo, né? E se você não dorme, você também não cresce, não se desenvolve, né? Eu acho que mas na teoria é bacana, na prática, né, Marcelo? Mínimo. Cara, olha só, eu não lembro a última vez 7. que com frequência, assim, tava um domingo ou outro e tal, mas com constância eu dormi 7 horas. Não tem. Eu acho que 7 horas é o ideal, porque você apacenta a tua alma, você fica tranquilo, a tua cabeça funciona melhor, o corpo funciona melhor. Eu entendo. Se eu tiver uma noite ruim de sono, cara, no outro dia eu tô mal-humorado. Eu já tomou melatonina? 5, 6 horas. Já tomei várias vezes. Funciona pra mim. Exatamente. Eu só consigo dormir umas 6 horas se eu tomar melatonina. Por exemplo, semana passada, domingo, eu falei assim, cara, hoje eu vou dormir pra caralho. Acordei meio-dia, porque ele me acordou. Dormi direto. Aí, cara, a semana foi tão arrastada que, tipo assim, amanhã é domingo de novo. Não tem um compromisso muito grande, mas eu já vou acordar cedo, porque eu já vou querer agitar, já vou fazer as coisas em casa. Vai dormir, minha filha. Em relação a pequenas recompensas, vocês, quando atingem algum objetivo, eu digo até micro resultados, vocês se dão alguma recompensa? A gente fala assim, pô, atleta, tô no meio de um processo, de um treino. Aquela coisa, né, da geladeira e tal, vocês se dão alguma recompensa nesse sentido? Não tô falando só no sentido de alimentação. Fala assim, cara, a gente tem que fazer uma viagem a tal lugar, fazer isso assim, assado. Pô, vamos fazer isso para conquistar. Né? Contemplam. Vamos fazer isso para a gente atingir aquilo? Vocês buscam essa métrica? Não sei se eu chamaria de recompensa. Não. No nosso caso, eu acho que é mais assim, a gente tá na pressão. É melhor de parar um pouco, senão vai dar merda. A gente tem essa percepção de que a gente tá fala, muito vamos marcar limite, uma viagemzinha ali rápida, porque se a gente continuar nessa batida, vai ficar complicado. Porque a nossa profissão, cara, assim, a questão de dormir não é uma escolha. Eu gostaria de dormir mais, só que eu dou aula às 6 da manhã. E tem aula que eu saio da aula 10 da noite. Aí eu chego em casa 10h40, 10h30, 10h40, até eu tomar um banho, comer alguma coisa e deitar, meia-noite. Dependendo, a gente senta para trocar uma ideia, falar alguma coisa do dia, que a gente tenta manter uma certa rotina em relação a isso, de trocar um pouco de ideia. Meia-noite e pouco. Só que para você estar na academia às 6 da manhã, você acorda às 5. Isso aí. Então, querendo ou não, quando tudo dá muito certo, a gente dorme 10h40, 11 horas. Quando mas tá tudo perfeito. Eu vou te complementar num sentido. É uma escolha, sim. Eu poderia escolher não dar aula de manhã. Ou não dar aula até 10 horas da noite. Só que é o que eu falei, a gente quer muita coisa da vida. E a gente entende que esse momento que a gente tá vivendo agora, eu tenho 29, ele tem 32. Cara, é o momento que a gente tem mais energia, é o momento que a gente tá com mais gás. A gente ainda não tem filho, a gente quer ter filho no futuro próximo, relativamente próximo, né? Então, assim, a gente tá construindo as bases e a gente pensa, cara, eu não penso só daqui a 5 anos, eu penso daqui a 20. Pensa que é 30. A nossa profissão, nós somos ambos personagens, né? Trainers. E além das outras coisas, mas essa é de onde vem a nossa o ofício, principal de onde vem o dinheiro hoje. Cara, se você repara só, se você for na academia, você não vê muitos personagens assim com 60, 65 anos. Pouquíssimos. A maioria, cara, é jovem. Então, assim, eu sei que a minha profissão, ela não tem, é longeva, né? Ela tem um prazo de validade, entre aspas. Então, a gente está sempre buscando, João, formas de trazer renda pra gente
que não dependam necessariamente da gente estar lá na academia dando treino para alguém. Então, mas até isso acontecer, a gente precisa dar o gás naquilo que é a nossa principal fonte de renda hoje, que é dar aula. Então, assim, se a maioria das pessoas quer treinar 6 horas da manhã, cara, se alguém falar pra mim que eu quero treinar 5 horas, vou estar lá. Entendeu? Então, assim, a gente pega o que... E a gente tá muito ligado em como a gente tá lidando com isso, de tipo assim, tem momentos que a gente fala, cara, preciso de um break, porque senão vai dar ruim. Então, vamos marcar. A gente tem essa consciência. Na verdade, em ritmo de vida, vocês estão ali já numa batida perfeita, né? Mas o que acontece? Você, estando nessa batida perfeita, você procura, tá lá. Conjuga a vida pessoal com o trabalho, com o financeiro, vai conjugando tudo. Aí tem algumas vírgulas no meio do caminho, que a gente sabe que tem. Nem tudo vai o plano não vai sair da maneira que a gente quer, né? Como a gente queria. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que provavelmente, porque quando a gente tinha mais ou menos esse período de casamento, já começava assim na família. Mas e aí? Quando é que vai ter filho? Não, mas é direto. Quando é que vai ter filho? É direto. Então, se dependesse das nossas famílias, a gente tá com uns 26 filhos. Isso vocês não descobriram quanto a gente ganha. E essa pressão quanto a gente ganha, era pra gente estar com 46 filhos. Isso essa pressão funciona? Eu tava conversando em casa com a minha mãe e com a minha irmã. Não, e foi sério isso aqui. Eu falei basicamente quando a gente tava ganhando, quando eu tava ganhando, eu falei, você acha que você não pode ter filho agora? Eu falei, não. Cara, porque pro que eu quero da minha vida, não dá pra ter filho agora. Porque se eu tiver filho agora, as coisas que eu faço hoje eu vou ter que parar de fazer, vou ter que diminuir de fazer. Não estamos preparados ainda. A gente tem muita clareza em relação a isso. A gente quer construir coisas financeiramente pra nossa vida. A gente não tem problema nenhum de falar isso um com o outro. Acho que muitos casais têm dificuldade de falar sobre dinheiro. A gente fala sobre dinheiro, assim, muito tranquilamente. E a gente sabe onde a gente tem que estar, por exemplo, para se mudar. A gente falou assim, cara, a gente tem que estar. Você tem que estar ganhando X e eu tenho que estar ganhando X pra gente estar liberado para se mudar. Quando a gente atingiu esse patamar, a gente foi e se mudou. Dinheiro suficiente pra gente poder viver e ainda juntar dinheiro, investir, etc. Cara, eu sou bem sistemático com grana. Vocês planejam bastante. Porque a nossa profissão, Graça, se você não se preparar, você vai terminar em algum lugar muito ruim, como muita gente. Você para de ter renda. Eu posso estar ganhando o poder da escolha. É isso. Quando você não se planeja, não tem clareza e não tem planejamento, você não tem o poder da escolha. E vocês hoje, vocês querem ter esse poder de escolher onde trabalhar, o que fazer, onde ir, onde parar e como parar. É isso. Isso envolve as 5 saúdes, né, que a gente tem, né? O financeiro ali é um braço dessas 5 saúdes. Então, se a gente desequilibra uma delas, lógico, você não vai ter ali o número perfeito, o 7. Você não vai viver a 1000 maravilhas o tempo todo. Em algum momento da nossa vida, você vai precisar desequilibrar alguma área para você ter um outro ganho, algum objetivo. Eu acho que isso que as pessoas às vezes não entendem, né? As pessoas buscam um equilíbrio perfeito e ficam frustradas porque não encontram. Mas, cara, não vai encontrar mesmo, não. Principalmente se você quiser algo grande da sua vida, você vai viver no desequilíbrio. Então, assim, aceita. Por exemplo, quantas vezes a gente não deixou de fazer coisas... Pelo menos eu deixei de fazer muitas coisas de reunião de família, porque eu tenho que trabalhar no final de semana e eu vou lá, eu vou dar aula domingo, se eu tiver que fazer um small group lá e dar uma aula pra algumas pessoas no domingo. Eu vou viajar pra competir. Entendeu? Assim, as coisas acontecem, a gente, como o João falou, a gente leva muito a sério o nosso trabalho e o que a gente quer construir com o nosso trabalho. E a gente vai ter desequilíbrio. Eu vou dormir menos. Sim. E tá tudo bem, cara. Sim. Eu vou dormir menos. Eu tô de boa com isso. Eu não sinto que eu estou me sacrificando. Exatamente. Eu não sinto como sacrifício. É uma escolha. Recebendo pela minha escolha. É isso. Você ama o que você faz. Eu amo e quando eu durmo menos, eu sinto claramente e eu nutro a minha mentalidade de estou recebendo pra isso. E não é só uma questão de amor, Graça. É uma questão de propósito também. E isso fala muito com até mesmo com a gente, como a gente lida com o nosso relacionamento, com o nosso casamento, né? Aí a gente acredita no amor, mas a gente não acredita que só o amor basta. Você precisa ter escolhas deliberadas diariamente para que aquele relacionamento dure e perdure. Então, assim, a gente tem um propósito juntos. O meu propósito de vida com o João, cara, vai além do sentimento só, entendeu? Eu quero que seja ele, eu quero que seja ele para sempre, e o que eu faço sistematicamente todos os dias é para que seja ele e para que fique tudo bem sempre, entendeu? Perfeito. E assim... Isso é massa. Massa, perfeito. Porque eu falo isso pro Dani, eu pergunto para ele, você se sente amado?
Você se sente amado hoje por mim? Aliás, você pergunta até pra nossa filha. Pra nossa filha. Filha, você se sentiu amada pela mamãe? Porque amor é atitude. É isso. Não é falar eu te amo. As pessoas acham que falar eu te amo, você tá... Não, ou é que acham que é um sentimento, né? E aí muitas vezes você tá sentindo... Porque sentimento e emoção, cara, muda toda hora. É muito... Aqui, ó. Aí você tá sentindo, de repente, uma coisa que, cara, você teve um atrito ali e você acha que parou de amar e já briga e já termina. Eu vejo que, cara, isso tá muito fora de conexão com o que é, na verdade, o relacionamento a dois, sabe? Você se julgar uma relação por um dia ruim... É a mesma coisa do atleta, por exemplo. Você pega um dia ruim e joga... Você vai se julgar porque você teve um dia ruim? Então isso é pra galera entender, assim... Cara, você tá em alta. Cara, vai ter um dia que o snatch não vai encaixar. Quantos atletas não se frustram porque, de repente, tinha uma expectativa em relação a uma competição, não vão tão bem, aí, acha que é um atleta ruim, que não vai conseguir nunca. Cara, aquele único dia, não diz tudo sobre você. Você treina um ano inteiro pra ir lá performar um dia, só que só um pode ganhar, cara. E tem 40 competindo. Então, assim, só porque você não ganhou, não quer dizer que você é ruim, cara. Continua, persevera, entendeu? Tem a história não sei se é um campeão mundial ou olímpico, que é um equatoriano, que foi a 4 Olimpíadas seguidas. Só na 4ª ele ganhou, se não me engano. Eu não sei. De Olimpíada tem várias histórias. Eu não sei se ele é equatoriano, mas muitos vídeos aí viralizaram. Levantamento de peso. De LPO. Ele teve 3 tentativas em 3 Olimpíadas diferentes. Na 4ª só que ele conseguiu ganhar o ouro. E meio que reflete um momento. O Bruno Fratos, exemplo, lembrei aqui agora. Ele falou, cara, eu tive uma renúncia gigantesca para estar aqui numa piscina, nadar 50 metros, que dura menos de 20 segundos. Mas é isso, a minha vida é essa, de eu me dedicar àquilo que eu acredito para poder ter o resultado que eu quero ter. E aí a família paga, mas muita gente não entende. E aí você vai estabelecendo essas conexões. E essas conexões, elas vão ficando mais fortes à medida que um entende o outro. E aí, Gessé? Eu costumo dizer uma parada que, assim, perguntas grandes em relação a propósito de vida, elas abafam as perguntas menores, os ruídos. Tipo, se você quer ser o melhor do mundo, você não pergunta na sexta-feira à noite se você tá apto a beber uma cervejinha. Você não pode fazer essa pergunta. Nem entra no jogo. A pergunta é tão grande, a resposta de cima é tão grande que você não consegue conversar com as perguntas de baixo. Tipo, não combina, né? Não combina. Tipo, eu quero ser o melhor do mundo. Eu falo, quero ser o maior treinador do Brasil de CrossFit. E eu faço tudo que eu posso. Um ano, Marcela foram lá pro Mundial de CrossFit na Suécia, e eu deixei de passar uma semana na Europa. Uma semana não, uns 5 dias na Europa, que eu podia ter ido antes, porque eu queria ver os meus atletas, que na época era de nível intermediário, competindo numa competição aqui de Niterói, regional, boba. A minha pergunta de cima, ela é tão forte, ela grita tão grande na minha cabeça, que eu vou fazer o que for preciso para chegar lá. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Só que eu vou persistir. Eu já tomei muito na minha cabeça. Estou dizendo assim, em relação, trazendo pro relacionamento, que ela disse de propósito, e muitas pessoas pensam, você é casado. Eu falo que eu sou casado. A gente não é casado de papel e não sei o quê, mas eu sou casado porque, para mim, a pergunta de cima é essa. Estamos juntos e permaneceremos juntos. As perguntas de baixo é só ruído. A gente vai trocar ideia, a gente vai conversar, não interessa. O que quer que aconteça, a gente tem inteligência para sentar um na frente do outro e falar, porra, não gostei. Ou gostei, ou o que você acha disso? E as coisas vão fluir. Então, se você tem a resposta grande, o resto é ruído, cara. E não interessa, você resolve. São coisas menores. Se você quer uma coisa, se você quer um relacionamento, você quer cultivar aquele relacionamento, você sabe que, meu irmão, é 15 rounds. Não é... Relacionamento não é o quanto forte você bate, não. É o quanto você aguenta apanhar. Né? São muitos isso. ciclos. E, tipo, tem que estar tudo bem com isso. E decida. Decida. Se você não tem capacidade de decidir coisas como um relacionamento, você não merece ter um relacionamento. Se relacionar é difícil, cara. É difícil. Então, tipo, você precisa ter certeza do que você está fazendo. Certeza que você está entregando. O que você quer também, pelo que você entrega. Então, assim... Tenha clareza nas suas decisões, cara. Isso é muito importante.
Clareza até do que você não quer. Até do que você não quer. Eu costumo falar que quando você não tem clareza do que você quer, tá tudo bem. Mas tenha clareza do que você não quer. Para que você não ajuda muito. Muitas pessoas iniciam relacionamento. A gente tem amigos que passam por isso frequentemente. Que iniciam um relacionamento, aí não vão impondo os limites. Porque essa fase inicial, essa fase do atrito ali, do encaixe, é normal, né? Você tá conhecendo, na verdade, como é que é a outra pessoa, os hábitos da outra pessoa, as rotinas da outra pessoa, e você vai se encaixando naquilo ali. E aí as pessoas meio que, ou, não sei, não diria uma máscara, mas assim, mostram apenas um lado de si. E aí, depois, quando você começa a mostrar o outro lado, outra pessoa também não entendeu nada, porque você nunca falou sobre aquilo. Você não tem nem como exigir. Imagina uma situação, tipo, um casal. Mas você sempre me levou. Mas, cara, eu não gostava de te levar. Eu nunca quis te levar. Mas você nunca falou. Mas aí o cara, você sempre me levou. Comunicação, né, cara? Então, básico, assim, né? exatamente. É saber o que você não quer pra você poder impor os limites da sua individualidade e se sentir confortável naquilo ali e poder ser você mesmo, entendeu? E a pessoa tem que te conhecer por inteiro. É aquela história, né? O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. E se começar a descombinar, tu para. Cara, a gente tá indo no caminho que a gente quer, a gente, entendeu? Porque não estar junto não é uma opção. É essa pergunta maior, é esse propósito maior. Estar junto é uma pedra angular. A partir daqui, as outras coisas vão se ajustar, entendeu? Se a gente tiver qualquer conflito, qualquer problema ao longo da vida, cara, não vai mudar o fato de queremos estar juntos. Então, resolveremos juntos e continuaremos. Costumo falar. Vai ser sempre tentativa e erro. Eu não gosto, a Graciele anda me corrigindo, ela não gosta muito de tentativa, ela vai falando, é testativa, é de testar. Você vai testando, tentar, testando. né, Graça? Tentar, ou faz ou não faz. Não é, eu falo assim, pra minha filha demais, até pra ela, pra crescer e entender, não há dúvida, ou é sim ou é não. Ou é salsicha ou é linguiça. Não existe dúvida, não existe um ser humano estar em cima do muro. Isso é falta de identidade. Ele não sabe o que ele quer, as pessoas vão decidir por ele. Então, não existe tentar. Tenta pegar esse celular, Marcelo. Tenta. Ou você pega ou você não pega. Entende? Então, exatamente. Quando fala assim, eu vou tentar, não, você vai testar, você vai fazer, você vai O casamento, assim, a gente tem alguns anos juntos e é muito cíclico. Você vai vivendo fase em fase. Nós já tivemos a fase de muita pressão da família para ter filhos e nós fomos os últimos, praticamente. Aliás, penúltimos, né? Porque agora o Fábio encomendou, inclusive, o segundo agora, tá chegando também. Fabião, vai com tudo. Não, e vou confortar vocês. Depois do primeiro, aí pergunto. E aí? E aí? Gente, mas assim, e o segundo? Assim, podem ter Vai uma dar irmão? certeza. Podem ter uma certeza. Não vai ser por pressão, vai ser quando a gente achar que é o tempo, entendeu? Essa é uma métrica, assim, de todo casal. Eu costumo observar que existe muita pressão, sim, mas uma coisa eu digo, é muito bom. É muito bom a gente quer muito ter filho. Quando você ali pode estar ajustado ou pode estar desajustado, porque você não vai prever. E aí eu tenho que colocar, lógico, o fato da presença de Deus, da vida, de tudo que te coloca ali naquele caminho, para chegar à condição de você ter o teu filho, de ter condição. Então, entrega e confia. Na verdade, vai lá, mete bronca, mete o pé e confia. Porque você adapta o tempo todo. Ter filho é adaptação, eu aprendo o tempo todo. Hoje mesmo rolou uma treta lá em casa, de eu chegar, conversar e baixar e falar. E é normal. Todo dia a gente aprende, Graciele. Você vai falar assim? Eu falei, eu não aguento mais, eu vou falar. E aí baixei o tom, fui lá, conversei. E é normal. Mas o que o externo, na verdade, o barulho, não pode atingir. Escutando o João falar, eu acertei, né, em colocar o poder da autoconfiança, né? É verdade. Eu acertei, eu falei, cara, a gente tem que falar um pouco sobre isso, sobre dar direção para essa galera que precisa encarar relacionamento, encarar treinamento, encarar a vida e ter decisão nos assuntos e nas coisas. Crescer dói, né, gente? Crescer dói. Crescer dói. Mas não crescer dói mais ainda. Dói muito mais. A verdade é que a gente tem que escolher as nossas brigas, né? Porque a vida vai ser briga o tempo inteiro, gente. Mas eu vou escolher as brigas que eu quero ver. Eu quero escolher essa briga aqui, de construir um relacionamento lindo, de ser grandiosa profissionalmente, na minha vida como mãe, no futuro. Então, assim, essas são as brigas que eu quero. A escolha é sua, a briga todo mundo vai ter, e é isso.
É verdade. É isso. Vamos? Né? Tá terminando? Como é que estamos aí, Bulian? Terminando não, né? A gente pode falar só mais um pouquinho? Mais uns 10, 15 minutos? Eu acho que sim. 20, 30. Eu Se deixar, eu fico aqui até de noite, Alex. Eu tô gostando aqui. Então, Delícia, né? A gente falou das 5 saúdes, falando de desenvolvimento humano, e a gente pode falar assim, deixar Qual é o maior desafio de vocês, que vocês encontraram depois que vocês começaram a se relacionar, decidiram morar juntos? Qual foi o maior desafio de vocês? Essa é boa, hein, amor? Cara, pode ser qualquer coisa, tá? No dia a dia. Cara, eu acho que uma coisa que pega, não é que pega no calo, mas a coisa que a gente dá muita atenção é realmente nossa vida financeira. Se isso desequilibrar. Isso Não, já desequilibrou. Mas se desequilibrar, vai se desequilibrar ao extremo. Você fala assim, cacete, pô, sei lá, deu. Mais com o João. Isso mexe bastante com a gente. Com o João, ele muito. Com o João. Ele falou que ele é mais... E eu ia perguntar uma coisa. E aí eu lembro do Anderson Silva como água. E a adaptação? Uhum. E se tiver que falar assim, Marcela, tu vai ter que transitar de carreira, vai ter que fazer outra coisa. Vambora, filho. Eu nunca tive medo de mudança. Idem, João. Então, até a nossa história, até chegar na profissão, foi basicamente a mesma coisa. Eu fiz 7 períodos de administração. Trabalhava com meu pai. Se eu fosse ficar com medo da vida, eu tava trabalhando com meu pai até hoje. Eu falei, eu não quero... Seu pai tem empresa, João? Meu pai tem uma empresa. Sofrida, estamos lá há 25 anos, quais serviços. Brigando sempre aí contra a maré no Brasil, sabe como é que é? Empresário aqui, filho. Tá sobrevivendo, graças a Deus. É meu herói, meu pai. E eu saí de lá com o aval dele por uma... Eu vou até contar essa história, que essa história é muito legal. Ótimo. Resumidamente. Ele percebia minha vida inteira no esporte, judô, jiu-jitsu, natação, papapá. E na época eu tinha acabado de começar a treinar pro brasileiro de jiu-jitsu, que eu fui campeão. E ele me ligou um dia, de tarde, e me falou assim, porra, cara, eu te vejo aqui na empresa, sentado com roupa social, e eu fico achando que você tá no lugar errado. Eu olho, meu pai gosta muito de UFC, sempre gostou, assiste. Ele falou assim, pô, cara, tu parece esses treinadores aqui, esses caras do jiu-jitsu, tu não parece com esses caras daqui da empresa. Será que tu não tá no lugar errado? Pô, foi... Libertador, né? Não, libertador. Eu na hora fiquei e falei, cara... Por que ele falou isso? Porque, cara, você tem... no coração dele, né? Ele sabia. Ali você vê, né? E aí, tipo assim, ele talvez talvez não, ele percebeu que naquele momento eu tava fazendo uma coisa que talvez não fosse a minha escolha genuína. Quando eu terminei a escola, com 19 anos, que eu repeti um ano, eu tinha certeza que eu queria ir pra educação física. Só que na época que eu terminei, não era igual hoje. Hoje ainda é ruim, mas antes era pior. Era assim, educação física? Ih, vai morrer de fome. Sim. Todo mundo falava isso. E aí que eu falei, pô, meu irmão, então, cara, eu vou fazer engenharia. Sei lá, me matriculei em engenharia lá na Veiga, do lado do Maracanã. Aí teve uma prova de matemática básica. Falei, porra, básica? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Isso aqui é a matemática mais braba que eu já vi na minha vida e vocês estão chamando isso aqui de básica? Me esquece, tranquei a faculdade. Aí voltei a estudar. E aí eu falei, não, vou fazer DM, vou seguir lá com meu pai, tá tranquilo. Fiz Enem, fiz o primeiro Enem, foi mais ou menos nessa época, quer dizer, o primeiro Enem. Já tinha tido alguns, mas foi aquele que unificou mesmo. E aí eu passei para educação física, só que eu queria DM. E não fui para educação física. E aí não passei para DM, que o corte de educação física na época era um número muito grande, era, sei lá, 660, 670. Eu fiquei com 690 e para DM era 720. Era um negócio assim na época. E não fui para DM. Não fui para DM na pública. Fui para Cândido Mendes, lá no Rio Shopping. ADM. E aí fui. Só que assim, claramente para mim, eu já sabia que eu tava fazendo alguma coisa, tipo assim, cara, é o que a vida me deu. Entendeu? Eu pensava assim, tipo, meu pai é dono, eu vou colar, aqui, né? Eu vou brigar ali com ele, vou dar moral, porra, vamos ficar junto ali e tudo bem. Você é filho único, João? Não, do meu pai tem um irmão, mas é 10 anos mais novo. Aham. E aí, mano, já convivia, já tinha um irmão e tinha uma irmã, que é filha da mulher do meu pai, que eu também considero minha irmã. E aí eu falei, aí frequentando a faculdade, tinha meus... Não ia tão bem, porque eu não gostava muito, mas, tipo, tava quase fechando, e meu pai, no final da faculdade, me disse isso. Se eu não queria trocar. E aí eu virei e falei, cara, eu vou trocar amanhã.
Liguei no mesmo dia, tranquei a DM e na semana seguinte comecei a educação física. Foi bizarro, assim, foi no meio da transição do semestre. Eu tinha acabado de fazer o meu último 6º semestre, estava indo, ajeitando as matérias para o 7º de ADM e fui para educação física. E aí, ela também se formou, ela é formada em Relações Internacionais, né, FRJ, e depois de fechar tudo, que ela foi para educação física. Então, assim, se a gente quiser se defender da vida, a gente estava em outro lugar. A gente quer pra briga. É isso. Briga. Mas sabe o que eu vejo? Quando Deus abre portas, ninguém fecha. Ninguém. É ele quem abre e é ele quem fecha. E é ele que fecha, exatamente. E olha o que aconteceu contigo. Você ainda tentou ali, né? Tentou não, você ainda foi ali desobediente. Legal, é o discernimento do teu pai. É o discernimento do teu pai. Qual o nome dele, João? João também. João também? Você é filho? Eu sou João Pedro. João Pedro. Ele é João Couto. E nenhum egoísmo. No sentido de falar assim, cara, será que isso aqui que eu tô construindo... Esse é o verdadeiro amor, né, Dani? Cara. É o que a gente busca fazer no relacionamento. E isso, cara, o outro. isso na verdade é informação, porque eu vivi um pouco isso da projeção de sonho do pai no filho. Eu vivi isso. Sim. E vivo até hoje ainda um pouco, porque a minha família é de músicos, eu também sou músico. E meus irmãos são músicos e todo mundo tem relacionamento com a música lá em casa. A minha sobrinha acabou de... Ela cantou no The Voice e tudo mais, Isabela Carvalho. Que legal. E aí, assim, existe uma projeção, mas talvez essa realização de sonho, ela não pode ser passada da geração, porque tu bota uma pressão muito grande, cara, em quem tá chegando. O pior é que, no caso do meu pai, eu entendo isso, eu acho perfeito o que você tá dizendo, acontece muito. No caso do meu pai, não foi. Ele não teve essa percepção, né? Ele não me pressionou. Ele que na cabeça dele que queria ser alguma coisa para o pai dele, demonstrar alguma coisa para o pai dele, entendeu? Não era o oposto. Teu herói, cara, nesse sentido... É isso. A admiração que eu tenho pela história do meu pai é uma coisa que esquece. É isso. Só de pensar eu fico emocionado, é bizarro. A história do meu pai é uma história de... Meu pai é aquela... Tem muitos aqui no Brasil, né? Meu pai veio da favela, começou a trabalhar com 7 anos de idade. Varrer quintal. Se formou na escola. Aliás, saiu da 4ª série na escola com uns 16 ou 17 anos. Tipo assim, brigador mesmo, entendeu? E hoje ele tem uma empresa. Tem uma empresa há 26 anos. Eu tô dizendo, meu pai não infelizmente, não vingou tanto em relação a dinheiro, porque a empresa é um ramo que é um pouco limitado, carregamento de óleo lubrificante, de logística de carregamento. O Brasil não tem na educação gestão financeira dentro do currículo isso. escolar. É o que eu digo. Então é muito fácil você abrir uma empresa, assim como é muito mais fácil você quebrar uma empresa no nosso país. E o meu tino por educação financeira com nós dois vem justamente do meu pai. O meu pai não teve essa educação. Até hoje ele não tem. Eu tento mudar a cabeça dele em alguns aspectos e não consigo pela idade que ele já tem. Mas tá tudo certo. O amor conduz nisso aí, mas cara. O que eu quero dizer é o seguinte, se o meu pai tivesse o conhecimento que eu tenho sobre grana há 26 anos atrás, o meu pai ia ter pelo menos uns 10 milhões no banco. Eu acredito. Facilmente. Imagina, com certeza acredito. Só que não tem a cultura de aprender a juntar dinheiro. Isso. Era sempre assim, mês seguinte, e vamos. E aí sim a vida seguinte. Nós não tivemos educação financeira, né? Ninguém tem. O que eu vou falar com vocês é o seguinte, que lembrei agora, você falando da história do seu pai, o que você fala tão alto que o que você fala, ninguém escuta. É isso aí. O exemplo arrasta. Arrasta. Não é a melhor maneira de se educar. É a única. Para mim, o exemplo é a única maneira de se educar. São muitas coisas da minha vida que são guiadas hoje pela referência. Tanto ruim quanto boa. O que ele fez de ruim, eu não repito. Isso aí. E o que ele fez de bom, eu copio. Isso aí. Mas esse é o princípio, irmão. É algo que a gente tem que observar. Meu pai tem 84, e princípio eu acho. Não se mexe, né? Não, de jeito nenhum. E eu, às vezes a gente conversa sobre vários assuntos e tal, e a cabeça dele tá muito voltada para o que tá passando na TV. Aí ele, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Até hoje, meu pai, mas por que tem que saber isso? Porque você tem que saber, porque você é advogado e tal. Aí eu, pai, eu te amo, pai. Fica tranquilo, tá tudo certo.
tá tudo certo. E assim, eu hoje, depois de muito murro em ponta de faca, eu hoje entendo a história dele, entendo perfeitamente o que ele passou, o caminho que ele atravessou, e entendo que tudo que ele deu para mim, para os meus 2 irmãos, foi o melhor, foi aquilo que ele podia dar. E na verdade eu não posso levantar uma vírgula em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, sobre a pessoa que eu me tornei, sobre aquilo, da forma que eu fui criado. Então, sabe aquela coisa? Eu só tenho que ter gratidão, cara. Honrar o meu pai, honrar minha mãe, naquilo que eu consigo e que eu possa conduzir, de dar o melhor conforto naquela condição que eu possa ter. Porque a gente, às vezes, exerce uma batalha muito grande com pai e mãe. Não, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Cara, esquece. Vai ter um dado momento da tua vida que você vai ter que zerar a pedra e falar assim, cara, bater no peito, ó, agora é comigo. Agora eu que toco esse barco, essa bagaça é toda minha aqui. Porque eles chegam até um determinado ponto. Tem um outro ponto que você vai, cara, de cuidado, você passa a ser cuidador. A resistência é porque crescer dói. Então você resiste e a sair da casa dos pais, muitas pessoas resistem por isso, porque é uma outra fase. E você vê como as coisas se repetem, né? Por o que você está dizendo aí sobre algumas coisas você tem que deixar ser. Não dá pra ficar criando, fazendo tempestade em alguns copos, que você vai, na verdade, intoxicar o relacionamento. E isso é com pai, com mãe, de casal. Cara, tem algumas coisas que... Pra que você vai ficar aumentando isso, sabe? Botando resenha em cima de alguma coisa não adianta. Cara, deixa a pessoa ser do jeito que ela é. Por exemplo, um exemplo aqui muito bobo, cara, que já foi motivo, não de briga, mas de alguns estresses. E aí, a gente encarou uma forma melhor de fazer. Vou dar um exemplo bem diário, assim, que as pessoas podem até se relacionar com isso. Cara, toalha em cima da cama. Porra, desculpa, até o palavrão foi mal. Não vai dar view aí. Mas, em vez de falar que toda hora poética, que a pessoa vai tá botando toalha em cima da cama, por que tu não tira a toalha em cima da cama? Não é mais fácil pegar a toalha e botar no lugar? Do que você criar a treta de que, cara, você deixa a toalha em cima da cama o tempo todo. O cara só pega e bota ali. É tão simples, né? É tão simples. Sabe? É aquela história da... a pessoa só vai até um ponto. E a sua responsabilidade de fazer aquele ambiente ser um ambiente legal e saudável, né? E duradouro. Então, assim, a gente acredita muito nisso, na alta responsabilidade, na aceitação do outro. Tem algumas coisas que você não vai mudar. Sim. Não adianta dar murro em ponta de faca o tempo inteiro. É só aumentar o teu potencial de se estressar. E atenção, lógico. E muito dar pior. Valor, amplifica o que é bom, cara. Que a mudança muda você. Começa por você. Começa por você. E tá incomodado? Eu acho que surtiria muito mais efeito, pelo menos comigo, se eu visse a Marcela botando a toalha. Eu não sei se é o meu caso. Às vezes eu boto toalha. Não, acho que eu boto toalha. Não, toalha, mas não é não. Mas tipo assim, eu entendo toalha que... é muito clássico, eu penso muito assim, é muito mais educativo, no meu caso, com a minha personalidade. Se eu ver que eu fiz errado, você não falar nada. Você pegar na minha frente, botar, vai valer a lição muito mais do que você... Concorda comigo? Total. Cara, naquele livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a questão da primeira parte lá da crítica, que tem estudo sobre isso. Quando você... Não, esse livro é pra vida. É o melhor livro do mundo. Vou olhar aqui. Leiam. Como influenciar amigos e influenciar pessoas. Cara, a crítica, ela gera um nível de mágoa, não adianta. Mas se você simplesmente, às vezes, até melhorar... Se você der o exemplo. Se você der o exemplo... e, de repente, elogiar com outras coisas, a pessoa fala que talvez eu precise ser um pouco melhor. Opa, essa toalhinha já não vou dar mais esse mole. E se tu fica ali todos os dias olhando pra quem tá do teu lado, falando, porra, toalha de novo, meu irmão, vai chegar um dia que vocês vão brigar feio por causa de uma toalha. Que loucura, né? Cara, sério, para e pensa. Não, porque as pessoas não pensam. Eu falo muito sobre condicionamento emocional, uma coisa muito doida. Pessoas que são burras emocionalmente criam problemas sérios em torno de porra nenhuma. Isso é bizarro. Sai tipo morte assim, por causa disso. Cara, isso é bizarro. Tipo assim, toalha todo dia em cima da cama. Cara, é uma toalha em cima da cama, bicho. Aí, tipo, o nego separa. Porque depois... Não, porque um ano inteiro ele botou a toalha em cima da cama. Meu amigo. Resolve. Que besteira. Não, assim, tô dizendo a toalha, mas tem muitos exemplos corriqueiros. Sim. Ah, porque... E os exemplos é um exponencial, né? Vai cara, porque tipo, a pessoa olha pra aquilo ali... Olha a toalha, e daqui a pouco é outra coisa. E aí o cara é consumido, ou a mulher é consumida pela emoção, a emoção ruim com aquilo ali, e gera um problema muito maior
E aí, tipo, quando tu vai ver, desandou um negócio que tava indo bem por causa de emoção. Cara, entenda um pouco de emoção. Tem alguém que fala isso há muito tempo. Na hora que tiver estressado, não troca ideia, não briga. Não tome decisões não na tome, emoção. Pronto, não tome decisões. E por uma coisa que eu faço muito, Marcela sabe disso, meu irmão, quando tá criando algum clima ali entre a gente... Não queira ganhar. Minha filha, não queira ganhar. Não quero falar sobre isso agora, não. Vamos Seja dormir. Gentil. Eu no dia seguinte, a troca de ideia já é outra. É bem provável vai ser assim, porra. A resenha já muda, né? Já é outra. Foi mal, mano. Pô, então, ou então, pô, cara, deixa essa porra pra lá, essa besteira. Ou então, pô, mandei mal. Na hora tu até poderia estar assim, mandei mal, mas ela também mandou. Sim. Então, vou falar primeiro do dela. Se ela assumir do dela, eu assumo do meu. Aí começa. Queda de braço pra porra nenhuma. E aí dá problema. A própria questão da crítica em si e de uma discussão é que não tem vencedor na discussão. Só tem gente que perde. Não existe vencedor, não existe vencido, sabe? E é algo tão pequeno em relação ao todo, é o que eu falei antes, é um dia ruim, gente. Você não pode se penalizar por um dia ruim. Sim. E a relação do perde-perde, né? Nenhuma disputa sai um vencedor, sai quem perdeu menos. Absolutamente. Mas todo mundo perdeu. Alguém perdeu mais. É isso aí. Mas imagina que louco, eu quero fazer ela perder. Nossa, olha a nossa disputa, louco. Quem faz o outro perder no relacionamento. Pô, meu amigo, me desculpa, vocês têm que, sei lá, vai ler um livro, vai ler o livro que é melhor. Porque... se você começa uma discussão querendo fazer o outro perder, sabendo que você também vai perder, você tá louco, ganhar, você tá né? completamente louco. Não, é com a ilusão de ganhar. Com a ilusão. Não, você tá completamente louco. Provar que você tá certo. Você só tá alimentando o ego. É isso, cara. E aí, no final das contas, a pessoa perdeu mais que você e você também perdeu. Você vai pra uma zona completamente tosca que não te leva pra lugar algum. Horrível. Estamos terminando. Antes de terminar, lógico, primeiro agradecer a Marcela, agradecer ao João. E falar, se vocês querem colocar alguma coisa que vocês levem pra vida e tudo mais. De vocês, uma reflexão. Eu tenho uma boa hoje também, que depois de vocês eu preciso falar isso, mas eu vou deixar vocês falarem. Não, engraçado, Dani, estamos alinhados. Eu vim com uma escrita aqui, cara, não. No meio do caminho trocou. No meio do caminho, com esse casalzão aqui, o verdade. De insights que vocês deixaram. Não, cara, é aqui. Fenômeno. Tenho certeza. Mas bora lá. Marcela, primeiro? Primeiras damas. Frase, eu não sei, cara, mas eu acho... Algo que você leva pra tua vida, alguma... Algo que você não abra a mão, que você, sabe, tem isso na sua memória, na sua... Certo. Eu acho que essa crença na autorresponsabilidade pra tudo, né? A gente vive assim, eu vivo muito assim. Busco, como eu disse, muitas coisas pra minha vida e tô sempre aberta a aprender, receber, e acredito que isso é meu poder, né? O que acontece comigo, seja bom ou seja ruim, na verdade eu não diria nem que é bom ou ruim, é só o que eu vou transformar aquilo ali que acontece, né? É minha responsabilidade. E eu, em modo geral, escolho ver como algo bom, né? Até o que poderia ser ruim, eu escolho ver como algo bom. E eu trago isso pro nosso relacionamento, como aqui a gente tá falando de resenha de casais, né? Eu acho que ser autorresponsável no relacionamento é crucial para um relacionamento duradouro. A crença de que é sobre você tem que estar bem com você mesmo, você tem que estar buscando por si, para você ser uma pessoa completa para aquela outra pessoa que você escolheu viver a vida. E então eu acho que se as pessoas aprendessem um pouco mais sobre isso, né? Sobre autorresponsabilidade nas suas próprias vidas, talvez os relacionamentos a dois fluiriam um pouco melhor, né? E ser autorresponsável não é acreditar que você tá sempre certo, não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário. Passa por muito mais por saber ouvir, né? Fechar um pouquinho a boca. E vai da empatia também, né? Daquilo que o outro está sentindo e fazer essa troca diária, né? Exatamente. Ser humilde, principalmente. Perfeito. Muito bom. E você, João? É isso também. Então, humildade eu acho que é crucial no relacionamento. Humildade no seguinte sentido. Qualquer feedback que a pessoa que está com você te der, ele tem pelo menos por mais que você se sinta injustiçado, ele tem 1% de verdade. Então, ainda que você sinta que você nunca deixou a toalha em cima da cama, toma um pouco mais de cuidado com a toalha na cama. Preservar o seu relacionamento nunca vai ser demais. Se você decidiu, tem a decisão de que você quer, a sua vida é compatível, que você enxerga aquela pessoa como uma pessoa que vai morrer do teu lado,
pra vida, cara, briga por isso. E seja inteligente emocionalmente. Não dá mole pra besteira. Não dá mole pra besteira, gente. Não conversa com ruído. Saiba onde botar a emoção de vocês. Potencializa o que é bom. O que é ruim, desenrola, troca ideia. Como pessoas normais. Como amigos. Na hora, vai resenhar, né? É isso, troca ideia. Porque se não se comunicar, vai dar ruim. Troquem ideia. Troquem ideia. Muita ideia. Muito bom. Comunica. Sensacional. Comunica. Então, depois desse casal aqui, Dani... Você vai falar algo? Eu preciso diga. falar uma frase aqui que me impactou muito. Vocês falaram muito da vontade de querer dar certo. Desistir não é opção, né? Não. Desistir não é opção pra vocês. Pra mim também não, amor. Não, pra gente também não. É isso. E a gente atraiu esse casal. Foi tão engraçado. Eu falei, Marcelo, porra, chama Marcelo. Um cara... Mas deixa eu falar minha frase. Fico empolgado. Deixa eu falar minha frase. Que assim, pensando em desistir não é opção. Não dá certo não é opção, né? Vou mudar aqui. Não dá certo não é opção no nosso relacionamento. Eu falo o seguinte... É preciso amar como se não houvesse o amanhã. Porque se a gente parar pra pensar, o amanhã não tem. Só o agora. É o agora. É o agora. É fazer o agora. É amar agora. É se dedicar agora. É fazer o que for preciso. É o presente de Deus, né? É o presente de Deus. Minha filha me perguntou isso há pouco. Eu fui à farmácia comprar um antialérgico. Ela, papai, tá? Eu falei, filha, o presente tá aí, ó. É hoje, a gente desfruta hoje, vive hoje, ama hoje, aproveita hoje, curte hoje, sorri hoje. É tudo hoje. É isso. E você, Daniel Paulo? Bem, depois de falar com o João, com a Marcela, é algo que eu venho cultivando há muito tempo. E, na verdade, são 3 palavrinhas que a gente vem colocando, vem aprendendo. Eu diariamente venho alimentando isso. E vocês falaram muito de princípio, falaram muito de propósito, né? A gente falou muito sobre isso hoje. Eu vejo que o propósito que a gente tenha de vida precisa estar muito alinhado com a promessa que você tem, com aquilo que Deus guardou para você, seguindo o teu princípio. Mas tudo isso precisa... o processo precisa se submeter a tudo isso. Porque sem processo não tem propósito, não tem promessa. Eu digo isso por razão do esporte, por razão da vida, por razão das fases. Não dá para um faixa branca querer pegar uma faixa preta e botar na cintura. Porque não tem processo. Isso. E é um processo diário de dor, de aprendizado, de alavanca, de tudo. Lidar com as pessoas todos os dias é um processo. Então a gente vai aprendendo, vai cultivando, é um arado que a gente vai colhendo aquilo que as pessoas podem nos dar de melhor, que são os ensinamentos, são as caminhadas e tudo mais. Então, é essa questão. O destino é a jornada, né? Cara, o destino final é a jornada. E vai curtir esse processo. Só deixa ele lá no chão, para que você atinja aquilo que você quer, que é a promessa que está lá para você. São essas mudanças que vocês tiveram, você de RI, João de administração. Eu da música fui ser advogado e, pô, cara, tô lidando com tanta coisa bacana agora. Agora tá aqui rush. Cara, olha só, eu que era de bastidor, isso, né? É muito louco. Eu como pedagoga, então, militar... É tão bom fazer isso com alguém muito legal do lado, né? É muito bom. Eu e Alex essa semana, cara, foi tão engraçado a gente trabalhando e tal. Aí, porra, achei massa isso aqui e tal, achei legal. Cara, eu e ele na mesma hora, no mesmo momento da manhã, a gente escreveu a mesma copy para uma determinada postagem que fizemos, cara. Eu falei, cara, que isso? Eu falei, é verdade, cara. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Isso aí é da minha época, lá do Raulzão, mas é muito atual, cara, para todo mundo, para quem quiser viver. Você pode querer fazer o que você quiser. É só meter a cara, vai lá, se joga, vai que dá certo. A parada que
o teu professor na praia fez, foi uma parada que a gente muito fala assim, que os pássaros vão fazendo com os filhotes, né? Tá lá no penhasco, lá em cima, e faz assim, ó. Pá, vai, aprende a voar na e queda. É isso. A gente fica muito feliz de ter essa resenha com vocês. Eu tô muito lisonjeado mesmo, muito emocionado. Foi ótimo. E cara, vamos ter mais vezes aí, cara. Vamos, Deus né? quiser. Muito obrigada, gente. Valeu, Obrigada, gente. valeu Prazerzaço mesmo. estar com vocês Obrigada a aqui. vocês. Muito bom. Pedir pra Valeu, vocês galera. curtirem, pra vocês compartilharem É isso. e resenharem bastante. Resenha de Casais Underline no YouTube. E siga lá a gente nas redes sociais, no Instagram. Nem sei se a gente tem Facebook, né? Acho que não, acho que é só Instagram, Só né? Instagram, Daniel, olha a sua idade. Beijo. não entrega. Tchau. Valeu. Tchau. Beijão, pessoal. Ah!